todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado a todos que compartilham nossos sinceros agradecimentos. E um abraço a todos vocês do canal Novo Brasil, Brasil acima de todos. Muito obrigado a todos por compartilhar, por visualizar. Meus sinceros agradecimentos a todos. Nós temos que observar os políticos que estão querendo a cadeira presidencial. Os políticos que são os mesmos. Os políticos que fizeram as suas marcas negativas. Os candidatos à nossa gloriosa república, à presidência da república, são os mesmos. Estiveram dentro da trama nesses últimos 30 anos. Pessoas que estavam apagadas e agora se sentem no direito de se apresentar a um povo e que esse povo, por via, tem um hábito feio, é esquecer o que passou. Uma coisa que nós temos que prestar atenção, uma nação, ela só consegue esquecer as suas dores quando não participamos, quando não damos entender o que aconteceu. Nós fazemos vista grossa, até nos esquecemos. São poucas pessoas que lembram quando votaram nos seus candidatos na última eleição. São poucos. E essas mesmas pessoas estão retornando porque elas apostam nesse esquecimento. Eles apostam que cada um de nós não lembramos as figuras. E que somente aquelas figuras que se destacaram nas páginas policiais, que tiveram suas mãos com algemas, que a Polícia Federal foi buscar, que a Polícia Civil foi buscar. Nós só lembramos dessas pessoas e olhe lá se isso tem que vir à tona. Alguém tem que mostrar novamente, porque as pessoas não lembram. As pessoas não buscam o interesse, porque eles só imaginam que o que acontece de importante só acontece na vida dele. E que a vida que acontece, os acontecimentos na vida de outras pessoas não o interessam. Os acontecimentos nacionais não o interessam. Mas é aí que as pessoas ou esses políticos tiram a oportunidade. E eles observam tudo. Eles observam qual é o estado que mais fica a flor da pele em relação a algumas questões. Nós estamos assistindo, por exemplo, o Ciro Gomes fazendo a sua campanha. É uma campanha de mensagens curtas, com promessas que não cabem na mente de ninguém e que está dentro da necessidade do povo. Como, por exemplo, repatriar Petrobras, vamos rever os preços dos combustíveis. Essas coisas a gente tem que observar que nem o presidente da República pode fazer esse tipo de promessa. Ele, hoje, estando no poder, ele não pode fazer isso. Nem a Câmara pode, nem o Senado pode. E por que não pode? Porque precisa ter um entendimento. Essas câmeras reguladoras, essas agências reguladoras, porque elas tinham que ser criadas para substituir todos os ministérios. Para isso é que no governo Fernando Henrique Cardoso houve as privatizações. E só ficaria uma parte de controle dessas câmeras, dessas agências de governo, que estariam com o poder de administrar e que poderia essas receber um valor sobre essa administração. Ou vamos, uma parcela da exploração. No caso da Agência Nacional de Petróleo, da Anvisa, no caso da Agência Nacional de Transporte Terrestre, esses ministros, o ministro Tarcísio, ele não tem poder sobre essa agência. A Petrobras não tem sobre a Agência Nacional do Petróleo. Nem as Minas Energias, nem o ministro da Saúde tem poder sobre a Anvisa e tantas outras agências. Essas foram criadas para justamente ter e haver a privatizações. A maioria dos brasileiros não sabe, mas nem o presidente da República pode tirar. Ele tem o direito de indicar, mas não tem o direito de tirar o diretor da Anvisa, o diretor da Agência Nacional de Petróleo. Ele não tem força para tirar o diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Essas pessoas só indicam. Essas agências são poderosíssimas.
estão acima de qualquer concordância com o governo. Tanto é que a Petrobras, quem faz as negociações é a Agência Nacional de Petróleo. Ela que faz. A Petrobras só explora e recebe uma parcela das empresas internacionais. Então a gente observa que por que houve essa parcela gigantesca de empresas internacionais? Foi porque precisava de investimento. A Petrobras, o Brasil importa petróleo. E esse petróleo, para você ter uma ideia, a roubalheira foi tão grande que nós temos várias refinarias que estavam em projeto, receberam dinheiro e elas não saíram do papel. O rombo que a Petrobras teve com aquela bendita refinaria Latavec comprada por quase 1 bilhão para lavar dinheiro, o prejuízo que teve na Bolsa e que teve que cobrir mais de 20 bilhões de reais, os bilhões que foram assaltados, refinarias que não foram feitas, refinarias que foram tomadas pela Bolívia. Ninguém lembra disso, parece que torna-se uma coisa... e são as mesmas figuras que querem ser o quê? Presidente da República. São as mesmas pessoas que querem voltar ao local do crime. É o pior de todos os bandidos querer voltar ao local do crime, onde deveria esconder-se para nunca mais aparecer. Mas nós temos uma mente fraquíssima. Estamos sempre deixando de lado as responsabilidades nacionais. Mas está em São Paulo, não tem nada a ver comigo. Tem sim, meu cara. Tem sim. Você já imaginou se o Dória sai presidente da República? A tua vida vai ser atingida. O funcionário público federal aqui de Minas, o funcionário público de Goiás, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, todos são alcançados porque é uma administração federal. Assim como também são esses estados, eles têm uma autonomia, mas só administrativa, porque na hora de pegar o dinheiro, quem assume é o Tesouro Nacional. Quem dá o aval para que as prestações, empréstimos, parcelas, avalista ou qualquer coisa que fique por fiança é o Senado Federal. O dinheiro sai porque alguém autoriza. E essas pessoas estão querendo ser presidente da República. E dentro de uma organização bem montada, porque uma coisa é você criar e ao mesmo tempo você levantar culpando alguém ou o sistema, é o que nós estamos vivendo no Brasil, estamos sempre culpando o sistema. E na verdade, o sistema que eu falo é o sistema governamental, o original, o sistema amparado por lei, determinações, essas coisas que nós estamos assistindo e que eles mesmos não permitem. Nós estamos vivendo isso e não queremos aceitar a oportunidade de mudança. Por quê? Porque é muito fácil. Se você observar que as coisas no passado andavam bem, sem comparar a dívida interna que ficou, olha, 2024, 2026, provavelmente o Brasil chega a 100% do seu BIP. E essa dívida, ela vem acumulada nos últimos anos. E quem acumulou essa dívida nos últimos anos? Quem? Quem foi? Foi o Fernando Henrique Cardoso? Posso até começar com ele, mas foi o Fernando Henrique Cardoso? Foi o presidente Bolsonaro que acumulou essa dívida de mais quase 5 trilhões? Foi isso? Foi ele que fez isso? É evidente que não, só que as pessoas não observam que isso fica por fiador do Tesouro Nacional, ou as lavras. O petróleo, as empresas vieram porque viram a oportunidade de investir. O rombo era muito grande, a dívida era muito grande. Então, a Repsol, a Petrocal e tantas outras empresas internacionais viram a oportunidade. Medidas que foram tomadas impedindo de exploração, mas sim uma participação. A Petrobras não podia esperar a lei, acho que 9.784, se não me engano, que substituiu a de 2000, a de 53, a lei de 2004, que quebrou o monopólio e deu para essas empresas, foi para isso. Foi um meio que encontraram para levantar dinheiro. Agora nós estamos assistindo a conta e a conta tem que ser paga.
E o pior de tudo, que essas informações tinham que ser pulverizadas para todos os brasileiros, para que as pessoas não pudessem dizer que alguém que um dia esteve no poder e que fez o que nós estamos passando hoje, não possa esse ser indicado para ser aquele que possa salvar o Brasil. Aí uma piada. E a maioria das pessoas acreditam nisso. E vamos viver nessa ladainha, nessa conversa, nesse terço. Estamos sempre encontrando pessoas sem interesse nenhum no Brasil, diante do palmo do seu nariz, porque não consegue enxergar o que aconteceu no Brasil. Não consegue, não tem entendimento para chegar a um fator comum que foi assaltado, que foi roubado. E que as coisas poderiam ser e ter sido melhor se houvesse de fato um emprego dos bilhões e bilhões que foram desviados. É uma coisa assustadora. É assustadora. Quem não lembra, vou repetir, quem não lembra do metrô aqui em Minas Gerais, que furaram todos os lugares, Savassi, Praça 7, saíram furando tudo. Que você não lembra disso? Você não lembra do metrô de Belo Horizonte? Ele está funcionando, não está? Está passando pela Praça 7, vai a Savassi, está funcionando. Eu creio que ele esteja funcionando, porque o dinheiro foi levantado para isso, mas foi feito lá na Venezuela. Você acredita nisso? O metrozão que foi feito aqui, que levantaram dinheiro, que envolveram a nação com essa mentira, com essa enganação, levantou o dinheiro e o dinheiro realmente saiu, mas o dinheiro vai para ser investido no outro canto, no outro lugar, em outra nação, os irmãos comunistas, socialistas, cambada de bandidos. Foi para isso. É inacreditável que tem pessoas que acreditam nessas historinhas de João e Maria. Acredita que as coisas andaram sem prestar atenção na dívida interna. O pior de tudo que eles falam, as coisas estão caras. Ah, sim, estão caras, sim. Mas estão caras porque alguém fez com que a carestia chegasse a você. E a coisa mais fácil de fazer com que você pague a dívida é justamente aumentando. Cada R$1 era R$4 que se paga sobre bolsa, sobre esses envolvimentos sociais, que isso não passa de uma balela, de uma enganação. Temos que dar assistência àqueles que necessitam, sim, nós temos, mas aqueles que se encontram no estado que prove que não possa ser ou gerar qualquer coisa, mas não qualquer pessoa. Não qualquer pessoa, e o que nós estamos vendo é um acúmulo de pessoas que deveriam os governos municipais, estaduais e federal fazer um investimento de infraestrutura e enxugar a máquina para sobrar dinheiro para esse povo para trabalhar. E esse povo enxugando máquina, faça-se uma administração para que possa salvar essa nação que está desempregada. Olha, qualquer pessoa tem solução. Até mesmo você que critica o governo, você tem solução para esse tipo de... Você pensa, você é inteligente. O problema seu é que você espera que outras pessoas pensem por você. E quando a gente pensa, permite que outras pessoas pensem por nós, nós passamos a ser simplesmente servo dessas pessoas. Braço de força ou força de braço. Entenda como você quiser. Mas você torna-se o quê? Um operário. Ah, não, as coisas vão melhorar. Não, as coisas vão melhorar. Mas nunca melhora, meu caro. Só melhora quando você toma as decisões, toma as rédeas de um país. Quem toma as rédeas de um país é uma nação que cumpre, que cobra, que busca das pessoas que se encontram no poder, as pessoas que se encontram na Câmara, no Senado. Essas pessoas têm que trabalhar, essas pessoas têm que saber que há um movimento, uma força, existe uma força invisível chamada povo que faz com que tudo isso possa vir à tona. Para isso, é preciso que todos nós venhamos compreender que todos nós fazemos partes. E essa parte que nós fazemos é um pelos outros. Independente de ser o estado que você esteja, o estado que você se encontre, independente da empresa, do emprego, da prefeitura, do estado que você se encontra, nós somos um pelos outros, somos um
nação só. Quando você começar a compreender isso, eles vão começar a entender que não é tão fácil enganar um povo que tem conhecimento e que tem entendimento e força de vontade para mudar. Um abraço a todos.